pessoal! Hoje nós vamos falar de um tema que traz bastante dúvida no dia a dia do ginecologista e dos profissionais que cuidam da saúde da mulher. Qual a melhor escolha de anticoncepcional na SOP? Nós sabemos que a síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP, é a endocrinopatia mais comum nas mulheres na idade reprodutiva. Ela atinge entre 5 e 15% das mulheres nessa etapa. O fato é que a primeira linha de tratamento para a síndrome dos ovários policísticos é exatamente o anticoncepcional oral. Mas a dúvida fica: qual é exatamente a melhor escolha de anticoncepcional nesses casos? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nos cuidados com a SOP, normalmente a gente faz um roteiro de 3 passos. Primeiramente, é fazer um diagnóstico adequado desses casos. A doença é bastante heterogênea e muitas vezes pode ser confundida com outras condições. Lembrar, no segundo passo, de estimar o risco metabólico dessas pacientes e a terceira etapa é direcionar o tratamento. Muitas vezes essas pacientes aparecem com várias coisas, como, por exemplo, com hirsutismo, irregularidade menstrual, quadro de infertilidade, e muitas vezes temos que fazer uma escolha qual é o primeiro caminho a ser seguido. No nosso caso específico, nós vamos falar de duas grandes divisões nesses casos. Primeiramente, aquelas pacientes que desejam gravidez e aquelas que não desejam gravidez. Hoje nós vamos falar especificamente daquelas pacientes que não desejam gravidez. Então, lembrar que, a princípio, a primeira escolha é exatamente o anticoncepcional. Nós trouxemos um casinho para a gente discutir exatamente como isso se dá no dia a dia. Essa paciente tinha 19 anos, teve menarca aos 11 anos e refere ciclos com intervalos longos, acima de 45 dias, desde a menarca. Ela nega acne ou nega aumento de pirificação, como, por exemplo, hirsutismo. Ela iniciou atividade sexual há cerca de 3 meses. O paciente também nega trombose pregressa ou histórico familiar de trombose, e os exames de prolactina, TSH, T4 livre, 17-hidroxiprogesterona e cortisol mostraram-se normais. FSH e LH e estradiol dentro da normalidade. Então, basicamente, isso mostra que as outras causas de hiperandrogenismo e de irregularidade menstrual, por meio desses testes aqui, eles foram afastados. Foi realizado também o ultrassom transabdominal, que mostra um volume ovariano de 13 e o ovário esquerdo de 15, um útero de tamanho normal e endométrio regular. Ela tinha ambos os ovários aumentados, apesar da limitação do ultrassom transvaginal pelo fato dela não ter tido relação sexual ainda. Então, nesse caso, nós vemos que essa paciente, ela já tinha 19 anos, há mais de 8 anos ela tinha um ciclo de padrão bastante irregular. Então, qual seria a opção terapêutica nesse caso? A opção terapêutica, a princípio, e principalmente pelo fato dela não ter risco cardiovascular, risco de trombose e ter necessidade de anticoncepção, a opção terapêutica número 1 seria o anticoncepcional hormonal oral. Por que o anticoncepcional ele é a primeira escolha? Primeiramente, porque ele atua em vários aspectos da síndrome. Então, primeiramente, ele regula o ciclo menstrual, a gente sabendo que o anticoncepcional, que ele contém estrogênio mais progesterona, monofásico, ou seja, sempre a mesma dose em cada comprimido, ela toma 21 comprimidos, ou eventualmente 24, mas 21 comprimidos para 7, e nesse período de 7 dias a menstruação vem. Segunda coisa interessante, diminui a produção androgênica. Leva os ovários ao que a gente chama de repouso ovariano. E isso acaba diminuindo um pouco o volume dos ovários e também diminuindo os cistos, os microcistos que são vistos no ultrassom. Vale lembrar aqui que os microcistos não têm nenhum significado clínico fora do diagnóstico. Ou seja, ninguém faz ultrassom na sequência para avaliar o tratamento. Então, isso aqui é apenas uma curiosidade. Uma coisa importante é que o anticoncepcional também protege o endométrio, pelo fato dessas mulheres ficarem em quadros de anovulação crônica durante muito tempo, o endométrio dela fica proliferando, sem contraposição da progesterona, e isso, de uma certa forma, é prejudicial para o endométrio. E no caso dessa paciente nossa, ela
também vai ser um método anticoncepcional para ela. Então, a princípio, por isso que o anticoncepcional ele é considerado a melhor escolha no tratamento de primeira linha da SOP para aquelas pacientes jovens que não querem engravidar. Mas aí surge a pergunta: qual eu poderia escolher? Existem no nosso mercado numerosos anticoncepcionais e nem todos eles são iguais. Nesse caso, qual seria a melhor opção terapêutica? Especificamente pelo fato dessa paciente não ter aumento de pelos, não ter acne, não ter um quadro de hiperandrogenismo mais claro, e o diagnóstico dela ter sido feito basicamente pela irregularidade menstrual e pela presença de microcistos nos ovários, qualquer anticoncepcional aqui, ele teria uma resposta adequada. Então, a princípio, nesse caso, essa paciente poderia tomar qualquer anticoncepcional que fosse monofásico, quando tivesse as duas substâncias, estrogênio mais progestagênio, tá certo? Então, nesse caso, a escolha do anticoncepcional seria muito simples, porque qualquer um responderia de maneira adequada. Agora, o nosso caso número 2. Esse caso é um pouquinho diferente, porque a paciente ela tem 20 anos, ela tinha SOP, um fenótipo A, ou seja, ela tinha irregularidade menstrual, ela tinha um quadro de hiperandrogenismo clínico e ela também tinha ovário policístico a ultrassom. Então, ela tinha as 3 manifestações da síndrome dos ovários policísticos. E ela queixa também de hirsutismo na face, membros e tronco há 3 anos, e isso tem um caráter progressivo, certo? Quando nós fomos examinar essa paciente, vimos que ela tinha um hirsutismo moderado. Lembrar que o hirsutismo, a gente utiliza a escala de Ferriman e Goway, que são, a gente avalia 9 áreas que são hormônio dependentes e as pontua de 0 a 4. 0 é o normal da mulher, que não está desenhado aqui, e o 4 é um padrão francamente masculinizado, ou seja, a presença de pelos espessos, tortuosos e escuros. Classicamente, nós definimos como hirsutismo aquela contagem do índice de Ferriman que dá acima de 8. Então, essa paciente, particularmente, ela tinha um quadro de hirsutismo e ela contava, e a contagem de Ferriman e Goway dela dava 11. Nesse caso, qual seria a melhor opção terapêutica? De novo, essa paciente precisava também de contracepção e ela, além disso, tinha irregularidade menstrual e tinha esse quadro de hirsutismo. Será que o anticoncepcional seria exatamente a mesma opção do que nós dissemos anteriormente? Como eu disse para vocês, o anticoncepcional ele é considerado a primeira linha de tratamento por vários motivos. O primeiro motivo é que o componente progestagênio do anticoncepcional ele vai bloquear a produção de FSH-LH, que o LH ele vai estimular as células da teca do ovário a produzirem mais androgênio. Então, o anticoncepcional, uma vez que ele bloqueia essa pulsatilidade do gene RH e a produção de LH, ele diminui a produção de androgênios, o que é desejável. Segunda coisa interessante é que se nós utilizarmos o progestagênio adequado, ele vai agir diretamente nas células alvo da ação dos androgênios, aqui no nosso caso especificamente os folículos pilosos, e vai diminuir a ação androgênica em nível local. E por fim, o etinil estradiol, quando ele é tomado por boca, ele aumenta bastante a SHBG, que é a proteína carreadora de esteroides sexuais, fazendo com que a fração livre de androgênio também fique bastante baixa. Então, nesse sentido, por isso que eu disse que o anticoncepcional, para aquelas pacientes que não têm risco adicional, que têm desejo de anticoncepção, ou mesmo que não têm necessidade que não tem queixa de infertilidade, o anticoncepcional ele é a primeira opção terapêutica. Mas aqui, como eu disse para vocês, essa paciente ela também tem hirsutismo. Então, aqui muda um pouco a história, porque aqui a escolha do progestagênio ela é fundamental. Então, lembrar que os progestagênios, eles existem várias categorias deles. Nós já tivemos uma dessas aulas no nosso curso. Então, existem aqueles com atividade antiandrogênica, que são, por exemplo, a ciproterona, a drospirenona e a clormadinona, e mesmo a medroxiprogesterona, eles têm uma ação antiandrogênica. Nós colocamos aqui por ordem de ação antiandrogênica. Então, o mais antiandrogênico deles é, sem dúvida, a ciproterona. Tem aqueles anticoncepcionais considerados neutros, em termos de atividade androgênica, como, por exemplo, o desogestrel,
o gestodeno e o etonogestrel, que é o progestagênio do anel vaginal. E, por fim, nós temos os anticoncepcionais, que eles contêm progestagênios que são androgênicos, levemente androgênicos, mas que eles têm atividade androgênica, como, por exemplo, a novatestosterona, o levonorgestrel, que está presente na maioria das pílulas do Sistema Único de Saúde. Então, o levonorgestrel ele é extremamente eficiente em termos de anticoncepção, mas, no entanto, ele tem uma característica, por ser um norderivado, ele tem uma atividade androgênica um pouco mais elevada. Obviamente, é só para a gente lembrar, isso aqui, você dá um anticoncepcional para a paciente, não é que ela vai ficar com sintomas androgênicos. Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais sensível, ou seja, de um pouco mais sutil. Então, ele tem uma ação androgênica. Então, naquela paciente que ela tem um quadro já de hiperandrogenismo, talvez não fosse a melhor opção. Então, lembrar que os anticoncepcionais eles têm características diferentes, não são todos iguais. Então, nesse caso, o anticoncepcional de maior poder antiandrogênico é exatamente a ciproterona. No entanto, nós temos que lembrar uma coisa: quanto maior a atividade androgênica, maior o risco trombogênico também. Obviamente, isso aqui não são dados de grande diferença entre um e outro, mas comparando eles entre eles mesmos, o que tem maior probabilidade de causar um risco trombogênico são exatamente aqueles anticoncepcionais antiandrogênicos, tá certo? Então, isso a gente tem que levar em consideração no momento da escolha do anticoncepcional da paciente. Então, lembrar, para terminar, que os anticoncepcionais são a primeira opção terapêutica para a SOP que não tem desejo reprodutivo imediato. Isso é indubitável. Ele interfere na fisiopatologia de maneira que boa parte dos achados da fisiopatologia eles são diminuídos nos casos da síndrome dos ovários policísticos. E lembrar que a escolha depende um pouco da clínica. Se a paciente tem quadros de hiperandrogenismo, ela deve ser utilizado alguns anticoncepcionais mais específicos. E lembrar sempre também que nós sempre deveremos usar os critérios de elegibilidade da OMS, que estão disponíveis na internet também, que nós vamos comentar muito a respeito disso durante o nosso curso, para fazer a escolha mais adequada. E, por fim, lembrar que os antiandrogênios eles têm um pouquinho mais de risco de trombose. Então, era mais ou menos isso. Espero que vocês nos sigam e participem das nossas iniciativas educacionais aí no SETES. Um grande abraço.